Fala pessoal, mais um episódio do Primeira Cash, aqui com vocês, Giovana, estudante na moral, Dudu, concurseiro. Estamos aí. E o que mesmo? Presbítero. E presbítero. E hoje nós temos um convidado especial, que é o pastor doutor Chun, autor do livro Missão Primordial, os fundamentos da missão em Gênesis 1 a 11, pastor e professor de missiologia, pastor da Igreja Presbiteriana em Alphaville, né? Como é o nome da igreja? Metropolitana de Alphaville. Metropolitana de Alphaville. Fez mestrado no Trinity, nos Estados Unidos, e doutorado no Reformed Seminary, nos Estados Unidos também, em missiologia, né, isso? Heavy, a gente vai bater um papo hoje aqui com nós quatro, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre missões. E... esqueci de falar também, né? Que o senhor é pai, tem 3 filhos, e a esposa... Como é o nome da sua esposa? Inês. É professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, na cadeira de missiologia do nosso Centro de Pós-Graduação Presbiteriano. Resumindo, o homem é um dínamo. Faz tudo. Faz tudo. Mais um pouco. É verdade. Isso mesmo. Cara, um homem inteligente demais. E pra mim, eu já acompanho há algum tempo, porque também é uma paixão minha, missiologia. Eu estudo, leio, sou muito sobre isso, é minha matéria preferida no seminário. E aí, eu já acompanho ele há algum tempo por causa dessa posição dele lá no CPAJ. Então, vamos começar a nossa conversa perguntando, pastor, normalmente a gente tem uma visão da missiologia que é amar o próximo, que é evangelização somente, igreja cheia e um mundo transformado. Eu sei, porque eu já li o seu livro e já li outros livros também. Qual que é a perspectiva de missões que o senhor trabalha e que o senhor vem estudando? Um pouquinho de história, né? Quando a gente fala de missões em determinadas partes do mundo, ele é visto como algo muito negativo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal associa a missão com colonialismo, com dominação nas colônias e aquele tipo de coisa. E muito do que é falado lá fora, fala-se do abuso dos missionários, que os filhos deles eram enviados para aquelas escolas, né? E ficavam lá abandonadas, e os pais iam para o meio do mato fazer missões, visto como fanatismo. Então, há na Europa e na América do Norte essa visão bem negativa de missões. E por causa disso, lá na década de 50, eles resolveram, não, a gente precisa de reciclar esse termo, porque está muito desgastado. Aconteceu o quê? A Segunda Guerra Mundial e a Europa estava desmoralizada. E falar de missão era falar de colonialismo para muitas pessoas. Então eles começaram a elaborar maneiras de reinterpretar esse negócio de missão e chegaram com a ideia de que, olha, tudo é missão. Tá? Então o termo missio Dei, do latim, missão de Deus, é a ideia de que tudo é missão. Então se você está lá tentando preservar a floresta, é missão. Quando você está lá lutando pela causa das prostitutas lá no Nepal, isso é missão. Quando você está ajudando a construir casas populares em favelas nas grandes cidades, isso é missão. Então, isso hoje é a definição de missão que muitos entendem como correta. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Então, se nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, a gente deveria voltar para o entendimento do que é a missão. E o que acontece também como reação é que na década de 60 e 70 surge no cenário mundial uma pessoa chamada Billy Graham. Né? Quem é que nunca ouviu falar de Billy Graham? E Billy Graham que entendia essa questão de missão como puramente evangelização, aceitar Jesus Cristo, fazer a oração da fé, aceitar os apelos. E a maioria dos missionários que saíram para o mundo nessa época, década de 60 e 70, foram com essa ideia. Né? E maioria batista, maioria pentecostal, que são arminianos, que têm essa ideia de que a salvação é você que aceita Jesus, você que aceita o apelo, e tinha que fazer isso mesmo.
E essa visão também, ela acaba sendo muito focada no ser humano. E aí, alguns teólogos então começaram a olhar para isso de forma caricata. Você vai para o México fazer uma viagem missionária, e aí os irmãos estavam lá, toda vez que via um grupo missionário, estava lá e aceitava Jesus. E aí perguntaram para a pessoa, quantas vezes você já aceitou Jesus, hein? Aí ele falou, sei lá, acho que umas 50. Mas é porque o pessoal gosta, né? Quando a gente levanta a mão e tal. E a gente ainda recebe um presentinho. Então, esse tipo de abordagem para a missão, só de apelo, de passar o filme de Jesus, e simplesmente falar assim, ó, né? Aceitou Jesus, pronto, acabou, também foi criticado. E aí surge como resposta, e também é uma resposta não tão correta, a meu ver, a missão integral, que falava assim, não tem que só pregar Jesus, tem que pregar Jesus, mas cuidar dos pobres, tem que pregar Jesus, mas resolver as questões da injustiça no mundo, tem que pregar Jesus e fazer o bem também para os necessitados. Então, essa ideia, ela é comparada com um avião que tem duas asas, né? Que a evangelização de um lado e as questões de justiça do outro. Então, hoje está uma grande salada, uma grande confusão. Então, na perspectiva bíblica, claro que eu não falo assim, eu sou o dono da verdade, não. Por que existe tantas denominações? Porque cada um tem toda a liberdade de interpretar a Bíblia. Então, falando da nossa perspectiva reformada, eu acho que a missão começa com o aspecto da glória de Deus e da adoração. Então, Deus criou esse mundo para Ele, para que o mundo, todas as coisas, glorifique a Ele. E a missão tem que ser isso. Como é que a gente glorifica a Deus na prática, né? Adorando a Ele, amando Ele. E quando nós, então, estabelecemos novas igrejas para que aquela igreja se fortaleça, as pessoas amem a Jesus Cristo, a Deus, o Espírito Santo, e aí eles passam a maturidade, passam a realmente uma transformação verdadeira nas suas vidas, eu vejo que isso é missão, no sentido de a missão ser a expansão da adoração. Levar essa adoração e essa transformação real e genuína da vida das pessoas, que é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer, através disso. Então, claro que a evangelização é importante, fundamental, inegociável. Mas a evangelização não é o fim, porque o homem não é o fim, mas Deus. Então, você não vai evangelizar para simplesmente, olha, se você crê em Jesus, você não vai para o inferno. Se você crê em Jesus, você vai lá para o céu, vai viver feliz para sempre. Não, isso também. Mas, cara, você vai conhecer alguém maravilhoso, Deus Criador, que quer um relacionamento com você. E essa vai ser a coisa mais importante na sua vida. Essa vai ser a coisa que realmente vai te fazer realizado, feliz. Porque foi para isso que Deus te criou, né? E você vai aqui nas tribos indígenas, e muitas delas, eles não têm a ideia, a noção de um Deus pessoal, criador do universo. Eles não têm essa noção. E é a verdade em muitos lugares, né? Então, há uma grande confusão do que é missão, né? Mas precisamos entender e partir do ponto de vista de Deus, para que Ele criou o mundo? E foi para que o mundo o amasse, caminhasse com Ele. Só que as pessoas caminham com Deus ou caminham para o seu próprio prazer, para suas próprias realizações, para alcançar os seus sonhos, né? E aí que mora o perigo, né? O pecado original foi, você vai ser que nem Deus se você comer esse fruto. E o que a cultura hoje vende? Cara, você pode até pensar que você já é um gênero diferente. Você é Deus na sua vida, que você não ignora até a biologia. Você é o que você quiser, desde que você seja feliz. E a pergunta mais importante que é feita no mundo sobre qual é o sentido da vida, né, é que em todas as culturas do mundo, a resposta número 1 vai ser feliz. Eu ser feliz é a coisa mais importante no mundo, é o significado e o sentido da vida. O homem em primeiro lugar. O homem em primeiro lugar. Né? É muito essa ideia que eu vejo, muitos colocam que tem a ideia da centelha de Deus, né? Eu tenho um pouquinho daquela centelha divina da criação, e não é bem a verdade. O que eu vi na questão do aspecto da missão, e agora é um aspecto totalmente novo, a gente vê que era muito reducionista o que estava sendo falado.
Hoje a ideia de que missão é tudo voltado para agora, para a relação pessoal com Deus, é uma abordagem totalmente diferente. Na minha perspectiva, é uma abordagem muito mais sensata e muito mais adequada à realidade bíblica do que o que vinha sendo proposto. Que realmente eu entendo que é bem redução nesse sentido. Não era só evangelizar, é muito mais do que evangelizar. É alcançar as pessoas com um relacionamento pessoal. Você percebe que nessa visão de que o pastor trabalha, é uma visão muito mais ampla. Ao mesmo tempo, ela é como se fosse uma semente, né? É a partir daí que vem. A gente está na Semana Teológica lá no seminário e ele vem mostrando, no livro dele também tem, que por que o 7º dia era o dia da adoração, né? Porque tudo foi criado para adoração. Do 1º, do 2º, do 3º, até chegar o dia da adoração. Isso muda muito a perspectiva, porque é o seguinte, quando a gente vai para o campo missionário, né, pastor? A gente vê que quando a gente chega lá, o que motiva o nosso coração a continuar indo não é a recepção daquele povo, não é o amor que aquele povo tem, mas é a glória de Deus, porque aquele povo vai... como é que a gente pode falar? Te trair. Vai te trair, vai te tratar mal. Vai né? te perseguir às vezes. Vai te perseguir às vezes. Vai tratar mal a sua família, vai abusar dela às vezes. Então, pastor, eu vejo que hoje tudo, na sua visão, tudo carece de uma reestruturação hoje, na observação de como que nós abordamos a questão da missão. Porque as igrejas, elas não têm abordado sobre esse aspecto muitas vezes. É um aspecto totalmente o aspecto que a gente narrou agora primeiro, do que esse aspecto novo. O senhor acha que essa reestruturação, que igual o Caio colocou, é uma semente, mas ela tem que ser estruturada de uma maneira mais sólida, né, consistente, para que a igreja abrace isso. Toda mudança mais profunda e duradoura demora uma geração. Não é assim em 10 anos. Um estalo, né? Nem 10 anos. É uma geração. E a geração passada, ela foi treinada e entendeu missão como nessa visão integral, nessa visão de que tudo é missão. Então, é difícil mudar essa mentalidade de um dia para o outro. Então, precisa sair aí uma nova geração de pessoas que... Peraí, isso não faz sentido biblicamente. Então, toda geração tem que voltar para a Bíblia e fazer a pergunta. Mas isso está certo? É isso que a Bíblia realmente fala, né? Então, esse é o trabalho importante. Então, quando a gente vê nos seminários, a gente está vendo já uma mudança, mas ainda... É aquela turma ainda, é aquela outra. Mas aos poucos, quando esses vão crescendo, vão se tornando mais influentes, vão estar nas igrejas ensinando, nos seminários ensinando, aí a gente vai começar a ver uma onda aí mudar. E já começou. Então, a gente vê com muita esperança o que está acontecendo. E essa reestruturação, ela já está bem, né, mais do que na hora disso acontecer. Está ganhando corpo, né? Tá ganhando forma. Exatamente. Giovana. Diga, Giovana. Oi. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor em relação às dificuldades que o senhor acabou de citar. Em algum momento dessas dificuldades, o senhor já pensou em desistir de fazer missões? Não, pelo contrário. O que mais me motiva é que eu também aprendi ou não aprendi missões da maneira correta. Uhum. E quando eu tive contato, aquilo foi aquele estalar revolucionário mesmo, de onde Deus fala assim, uau! Né? E outras pessoas precisam saber disso, aprender mais sobre isso. E graças a Deus, em todos os lugares onde eu tenho passado, a receptividade tem sido muito boa. Então isso é uma coisa que me alegra, né? Mas por outro lado pode me envaidecer também. Sim. O fato é que a gente tem que olhar sempre para essa questão, o que é bíblico, o que é fiel, e partir desse pressuposto, né? Então eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. E é isso que queima no meu coração. Eu acho que pra gente, o que a gente não pode perder é essa paixão, esse queimar no coração de algo que falou assim, ó, cara, é pra isso que eu te coloquei aqui, né? Então deixa eu contar uma história pessoal, né? Vocês sabem que a nossa cultura brasileira aqui é do bullying, né? Não é pros fracos, né? É verdade. Ainda mais você crescendo na Zona Leste, em São Paulo, como oriental, e ainda tendo uma época que eu morei lá no Rio Grande do Sul, um dos lugares mais, entre aspas, racistas que tem ali, o pessoal é bem discriminatório com quem é diferente, quem não é europeu.
eu sofri muito, né? Na minha infância e adolescência. E falava assim, Deus, por que Deus, né? Que desgrama e tal. Até que quando eu entendi o propósito de tudo isso, do porquê que Deus trouxe a nossa família para o Brasil, entendendo o aspecto das missões, de como a igreja brasileira é uma das igrejas mais influentes e numericamente maior que existe no mundo. E saudável também. A gente acha que lá fora que tá bom, não, mas aqui tá muito bom. Só que o potencial de missões tá dormente comparado com outros lugares onde tá muito mais avançado, onde você chega numa igreja, o missionário já tem um grande respeito, ele chega lá com um pedido, eles atendem prontamente, aqui há uma desconfiança e tudo mais, né? Então, era necessário esse entendimento de que o Senhor me chamou para isso. Ele enviou a nossa família para cá, me fez amar esse país, a igreja que tem aqui, e ver, olha, a igreja precisa disso. E eu te chamei para isso. Então, quando a gente entende esse chamado, que é único de Deus, para cada um da gente, isso faz toda a diferença. E é isso que me motiva, isso não faz eu ficar lá na frente do computador e horas, pesquisando, escrevendo, viajando, deixando meus 3 filhos pequenos lá em São Paulo para estar em várias partes do Brasil, né? Eles é que mais sofrem também, né? Mas eles entendem o chamado do Pai e como família a gente tem caminhado assim. Então, senhor, acho que essa é a nova fronteira que a igreja brasileira tem que divisar. Ela tem que avançar para essa nova fronteira aí, dessa ideia de missão nova, né? Não é nova, mas é uma ideia de missão bíblica. Na verdade, ela é uma das, né? Porque a igreja brasileira como um todo, ela está num processo de maturação, de maturidade espiritual. Então, a área familiar, né, tem coisas que o pessoal ainda está engatinhando, descobrindo a ideia de aconselhamento e outras frentes que são tão importantes, mas que ainda não é tão comum, né? Não é toda igreja que tem um ministério de aconselhamento e que lá fora tem muito disso. Tem várias outras áreas de como o cristão, com a sua profissão, como é que ele vai então ser um crente que é sal e luz no mundo. Então essa é uma área que falta gente para se dedicar nisso, para se especializar, para ensinar, para motivar. E as igrejas terem isso sendo passada assim, fielmente pelos seus membros. Então, e a missão é uma delas também. Então a missão mostra também a maturidade da igreja, né? Então você só vai gerar novas igrejas, novos crentes, fazer esse tipo de trabalho de avanço quando ela for madura. Mas pelo que eu entendi, tudo é permeado pela missão, salvo engano, porque a missão, se ela é um relacionamento pessoal com Deus, esse relacionamento chama eu a aconselhar os demais, chama eu a amadurecer em demais áreas, então também está integrado, né? Caminham junto, eu imagino, com as várias áreas. Não, na verdade, Edu, só para deixar bem estanque e dividido assim, é o seguinte: a missão é o avanço. Entendi. Então, o crente está aqui nas suas igrejas, ali é o pastoreio, ali é o processo de santificação, de maturidade. Isso vem através do ensino, das disciplinas espirituais, da comunhão, etc. Agora, nós estamos falando do avanço, ir até o não crente. Então, como é que é feito o trabalho, então? Você vai lá com comida, com advogados, com médicos, com esse tipo de abordagem de justiça, de ajuda, de assistencialismo. E isso é tido como missão. Aí eu falo, não, isso é diaconia. E a diaconia precisa ser feita. A gente tem que olhar para os pobres, não pode negar o alimento para eles. Isso é bíblico. Mas isso não é missão. Então é deixar isso claro. Então, o que a gente está fazendo ali? A gente quer chegar lá, quer evangelizar eles, mas para quê? Para que eles amem a Deus também. Para que novas pessoas possam amar a Deus. E assim, quando esse mundo vai sendo tomado pela adoração, é isso que é o avanço e a expansão da missão. É nesse isso sentido. É que provoca transformação, né? Claro, transforma tudo. Todo local onde você está, imagine, para você partir do pressuposto do povo que adora a Deus, tudo muda. Exato. Tudo muda. Essa é a verdadeira mudança social que vai ser duradoura. Porque senão vai ser só enxugar o gelo. Sim. Verdade. Qual o foco da sua missão atualmente? Uhum. O meu chamado pessoal é uma coisa, a missão é outra, né? Uhum. Então, o meu chamado pessoal,
é essa de mobilização da igreja para missões. Então, para que a igreja ela seja mais missionária, para que os pastores, os seminaristas, os jovens, eles sejam mais direcionados para a importância das missões. Porque muitas vezes isso é tido como algo não essencial, algo acessório e opcional. Né? Então, esse é o meu chamado pessoal. E missão, entendo que é o trabalho onde pessoas vão para expandir a adoração. Por exemplo, tem um bairro que não tem igreja boa. Cara, tem almas lá, tem pessoas lá que não conhecem, não sabem o porquê que está nessa terra. E o motivo é, nós fomos criados para adoração, né? Porque se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar ídolos, vai adorar o consumismo, vai adorar a vaidade. Então, ir para um outro bairro, ou ir para um outro país, ou ir para um outro estado, esse é o trabalho missionário. Mas o que vai ser feito lá, né? Justamente outras pessoas conhecerem a Jesus, conhecer o propósito das suas vidas e adorá-lo para sempre. Ô, Heavy, a gente vive num momento histórico, principalmente da minha geração para baixo, né? Aí dos 30 menos, onde a gente sofre muito e ouve muito a palavra falta de propósito, falta de sentido, qual que é o meu chamado, essas coisas. O senhor acha que, em que aspecto essa percepção de missão nos ajuda a entender e dar sentido para essa geração que parece que se distanciou da sua missão, né? Eu entendo o seguinte, né? Existe o termo, a frase, que diz que todos somos missionários, que todos os crentes são missionários. É uma frase que eu discordo, tá? Por quê? Porque quando você fala assim, né? A minha mãe lá, que é crente a vida toda, lê a Bíblia, conhece e tal, é uma teóloga. Não, ela não é uma teóloga. Não, ela sabe teologia, sim, o básico. Mas ela sabe que Deus é bom, né? Então, sim, todos são teólogos, numa certa medida são. Porque tem que ter o mínimo de conhecimento das doutrinas corretas. Mas nem todos são teólogos no sentido estrito da palavra. Assim como todo mundo é padeiro, só porque sabe amassar farinha com água e colocar, né? Então, quando a gente fala assim, todo mundo é missionário, então ninguém é missionário. Né? Então você pensa num missionário, um cara que estuda teologia, estuda antropologia, estuda linguística, se prepara 10 anos, vai deixar a família, vai vender carro, vai deixar tudo aqui e vai lá para um outro país, no meio da selva, leva a família para lá, para falar assim, nossa, eu adoro a Deus, é tão bom, mas o pessoal não conhece, eu preciso estar lá vivendo no meio deles para adorar. É muito diferente, concordam, do que a pessoa que está com as suas coisas na sua cidade. No bem bom do dia a dia, né? Exato. E está evangelizando, está sendo um crente fiel na igreja, fora da igreja, no seu trabalho. É diferente, né? Então vamos deixar isso bem separadinho. Agora, todo crente, ele é, nesse sentido, um sacerdote. E sacerdócio é o que a Bíblia fala, que nós somos o quê? Raça escolhida, né? Raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Então, todo crente é um sacerdote, e conceito de sacerdote parece muito complicado, né? Tem 2 pastores aqui, né, etc. Mas sacerdócio é ponte. É ponte. Esse é o sentido, é um dos sentidos da palavra sacerdócio. É uma ponte. E se você, Giovana, é a única crente na sua sala de aula, você é a única ponte, talvez, que aquelas pessoas ali teriam para conhecer a Deus. É isso. Então, todo crente tem que ser um sacerdote, tem que ser uma ponte. E o missionário, ele é também uma ponte para o povo, para um bairro, para pessoas que não são crentes, mas ele é e a palavra missão ou missionário é alguém enviado. Então, a igreja se reuniu, olha, você foi separado, assim como Paulo separou Barnabé, né? Paulo e Barnabé foram separados por uma igreja para ser enviados. Com todo o apoio, com toda a supervisão, com toda a prestação de contas, com todo o apoio financeiro. Se acontece alguma coisa como uma guerra, tem algum plano de emergência para mandar um helicóptero e buscar vocês, né? Então, as agências missionárias, elas têm uma estrutura.
né? Um dos grandes problemas que os missionários enfrentam é a questão do visto. Né? Eles têm uma estrutura onde vai ajudar com essa questão dos vistos de trabalho, de emprego, de estudante, de missionário em determinados países. Né? Então, esse é o trabalho do missionário. Então, o crente ele tem que entender o seguinte: ele é um sacerdote. Então, eu vejo a figura de José, por exemplo, ou até de Daniel. Os dois eram políticos. Olha a profissão mais, né, ingrata na opinião pública, certo? Mas os dois foram colocados numa plataforma. Você acha que eles não usaram o lugar onde Deus os colocou para serem pontes para muita gente? Cara, a gente vai ter uma surpresa quando chegar no céu e encontrar a quantidade de pessoas que José, na época do Egito, e Daniel, na época da Babilônia, serviram como ponte para essas pessoas estarem lá no céu. Tanto que isso é algo que eu vejo muito da minha geração, que... Não querendo criticar, mas eu não via muito da minha geração passada, que tem pessoas sendo pontes em lugares não tão comuns. Tipo, na escola, no trabalho, no inglês. Enfim, tem uma menina no meu jiu-jitsu que ela era crente e ela tava tentando me evangelizar. Aí eu, oxe, por que você tá tentando me evangelizar? Aí ela, você já é cristã? Eu, sim. E ela, nossa, eu nem sabia. Ih, pegou ruim, Giovana. Aí eu já fiquei... Pegou ruim, Giovana. Gente, eu tô ruim, hein? Aí, a partir desse momento que eu pensei, Essa ponte tava esburacada, hein, João? Minha ponte tava presente a reforma. Eu acho que falta muito. Eu não sei se é na igreja presbiteriana, mas eu acho que falta muito essa percepção de, pô, eu preciso expandir. Eu preciso pregar. Quem lê o livro aí, né, vai ver que a expansão é o id lá de Mateus 28, né? Inclusive, essa era uma ponte para minha próxima pergunta. Que a gente não tem a mentalidade de que o outro é um alvo missionário, o outro precisa da minha expansão ali para eu poder pregar o evangelho para o outro. Eu acho que falta nas nossas igrejas, acho que falta no nosso entendimento, acho que essa parte que o pastor falou de a gente precisa começar a falar para as próximas gerações ter essa consciência, essa maturidade de entendimento de que, cara, eu fui chamado para expandir ali no meu trabalho, ali na minha escola, ali no meu jiu-jitsu, no balé, no sei lá o quê. Eu achei interessante que o pastor colocou uma questão que o missionário sente aquela vontade que o Deus que ele adora, o outro também deveria adorar igual ele adora. Então a gente tem que internalizar essa ideia. Muitas vezes a gente nem acredita que a gente pode servir de ponte para fulano. A gente não materializou isso na nossa vida. A gente às vezes tem que materializar e pensar, não, mesmo Deus que pode fazer transformação na minha vida, também pode fazer no outro. E eu sou fica na zona de conforto. Caminho. E às vezes a gente está situado num lugar que só a gente tem acesso. E a gente não faz essa ponte. Cara, lembra que quando a gente estava pregando Neemias, a gente discutiu aqui, né? O lugar que ele estava. E eu falei, irmãos, a gente tem que usar quem a gente é e o lugar onde a gente está para ser ponte. Exatamente. Porque Neemias foi utilizado porque estava lá. Plataforma. Né? Como o professor falou, plataforma. Qual que é a minha plataforma? Onde eu estou colocado que eu posso ser a ponte. Exatamente. Uma outra questão é o seguinte, quando eu me deparei a primeira vez com esse assunto de missões como adoração, eu entrei num dilema. Porque na minha cabeça, pastor, a adoração era culto. Cara, eu tô falando isso porque li muito sobre missões, estudei ali no seminário, e quando eu me deparei a primeira vez o livro do Bill, lá, né, O Templo e a Missão da Igreja, eu fiquei, caraca, velho, eu tenho uma linha missionária dentro da IPB que tá me chamando pra culto. E eu falei, pô, eu acho, ou eu não tô entendendo nada. Pastor, tem como o senhor explicar essa questão da adoração? Tem que dar uma destrinchada nessa questão aí. Tá vendo? Demais, pô. O adventista vai dizer assim, né? O sábado é o dia da adoração. Vocês estão em pecado. A resposta que a gente dá é assim, não. Todo dia é dia de adoração. Né? Todo dia. Então a gente tem um conceito na teologia reformada que chama Coram Deo. Que é viver na face de Deus. Todo dia você está na face de Deus, vivendo na presença dele, na face dele. Isso é viver com ele. Então, quando a Bíblia fala lá que Enoque andou com Deus, tem dois sentidos aí. Tem no sentido de andar em intimidade, em relacionamento, em adoração, né? E tem um aspecto missionário que ele está andando
cumprindo o ID, se encontrando com pessoas, indo até pessoas, né? Andando para pregar para essas pessoas. Olha, né? olha o texto que ele achou missões. velho. Hoje ia falar. Cara, Expandiu, Enoque andou com Deus. Que é isso? Pô, já Que pegou é um isso, sermão não? de 50 minutos, pô. Explodiu, já era. E olha só, então a gente pode ser sabe aquelas pontes sem vergonha, tudo caindo aos pedaços, aquela madeira podre, velha? A ponta Giovana, a ponta Giovana. O crente. Era minha ponte, era. Que é mentiroso, que não tem ética, que é mau Sim. caráter, né? Que é fofoqueiro. As pessoas olham pro testemunho da pessoa assim e olham, não, ele é crente. E ele pode até pregar, mas vai falar assim, e eu colocar minha vida nessa ponte aí? Eu vou nada, né? Sim. Agora, Essa pinguela aí, né? agora, imagina a pessoa que é da área de direito e ama o que faz nessa área do direito. Ela é da área de arquitetura e ama o que a pessoa faz. Ou até a pessoa é da área de negócios, ou faz um bolo maravilhoso, etc. E é uma paixão. Deus colocou esse dom, esse talento na vida da pessoa. E se ela for boa naquilo, desenvolver aquilo e não tiver que fazer corpo mole, se esforçar, ser o melhor... E nem que seja o melhor, mas fazer com fidelidade, bem feito, e ganhar o respeito de algumas pessoas, aquela ponte vai ser mais sólida, confiável, né? Aquilo vai te dar Credibilidade, uma né? credibilidade. Né? Mas Isso, você eu acho que é isso que ideia fantástica. a gente tem que ligar a nossa Onde eu tô. profissão, né? Onde a gente está e com as nossas escolhas. Então, uma das coisas que envolve a decisão, tomada de decisão, muitas vezes é o quê? É conforto, se isso vai me dar conforto, se isso vai me dar status, se isso vai me trazer, né? Algum benefício, né? benefício. E muitas vezes acaba Se isso vai me sendo- dar mais seguidores no... E essa é uma motivação que as pessoas do mundo têm, Sim. né? E a nossa motivação sempre tem que pensar, deveria ser, né? Senhor, é isso que o Senhor quer? É aí que o Senhor quer me usar? Né? Então, quando a gente faz essa pergunta, busca a direção de Deus, aí você vai tomar decisões para escolha de carreira, para morar num outro lugar, né? Baseado nisso. E quando casar, a gente né? tá, inclusive casar. A gente é casa mais com quem? A gente importante. casa com a mais bonita ou a gente casa com quem vai me levar mais pra perto de Deus? Não, claro que tem que ser bonita, isso é muito importante. É. Ou seja, os hipócritas. Não é todo mundo, não é todo mundo que é a Priscila, né? Que é bonita e leva a gente mais pra perto de Deus. Pois é. Mexame. Mas dá uma moral, né? A segunda grande pergunta que o jovem crente deveria fazer é o seguinte: tá, gostei. Gostei do que eu vi. Tem conteúdo? O que é o conteúdo? Não é se a pessoa só fala bem, é inteligente, é engraçada, tudo isso. As pessoas do mundo também vão buscar esse tipo de conteúdo, né? Mas a grande pergunta que o jovem cristão deveria fazer é essa, né? Essa pessoa vai me fazer mais crente? O chamado que Deus me deu é um chamado que nós, somando força, isso vai virar uma sinergia para que isso não se multiplique por 2, mas se multiplique por 10, por 20 quando a gente está junto. Top. E aí quando isso acontece, quando esse direcionamento, essa resposta tá lá, cara, essa é uma vida que Deus vai abençoar, né? No casamento, no que for fazer. Agora, se isso é deixado de lado, aí não tem diferença com o casamento do mundo. E por isso que a estatística mostra que tanto crente como não crente, o nível de divórcio e separação é bem parecido. Porque no fundo não se faz essa pergunta. Não se vive para a glória de Deus. O casamento não acaba sendo para a glória de Deus também. Isso é adoração, né? Isso Tá é vendo como missões... Não, já É isso que eu falei. Ela é muito mais ampla, essa perspectiva, e ela é muito mais basilar. Vai muito além daquilo que você falou de um reducionismo. Exato. Permeia todos os aspectos da vida. Todos. Todos os aspectos da vida. Por quê? Essa perspectiva do casamento aí, ninguém tá fazendo isso na igreja, vamos combinar, né? Alguns fazem, nem todos fazem. Nem todos Não fazem. gostei disso. Ninguém tá... Oxi. Ah, Giovana, a gente tem que ser honesto. Larguemos de ser hipócrita. Já disse o pastor. Não concordo com você, mas tá bom. Então, Heavy, uma outra coisa que eu queria que a gente entrasse não muito profundamente, mas que a gente pudesse citar. Muita gente acha que missões começa em Mateus 28, no ID. E eu vejo que talvez
Isso foi uma das coisas que mais me impactou no tempo de seminário e fez a minha cabeça dar aquele boom, né? Aquela explosão. É de que quando eu cheguei dentro da perspectiva da teologia bíblica e vi lá Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, eu falei bem assim, caraca, eu não preciso mais da Bíblia. Aqui tá tudo. Missões tá aqui. Explica melhor essa ideia de missões no Antigo Testamento. O povo de Israel, ele era um povo missionário, ou deveria ser um povo missionário. Porque a perspectiva é a seguinte, né? Que Deus escolheu um povo para abençoar os demais povos. Esse é o resumo do Antigo Testamento no aspecto missionário. Tá? Por quê? Porque quando a humanidade é deixada por si mesma, desde o início, Deus criou tudo para a glória dele, para a adoração. Só que se tem uma coisa que a humanidade faz desesperadamente o tempo todo, é se recusar a adorar. Por que acontece o dilúvio? Porque as pessoas se recusaram a adorar. O que é a construção da Torre de Babel? Cara, a gente não quer você, Deus, a gente quer o que você pode me dar. Então a gente quer a prosperidade. O Heavy fala que a Torre de Babel é o início a rede social é a nova Torre de Babel, né, Heavy? Então, tá lá, eu quero isso, não interessa a Deus, não interessa o relacionamento. Então, só rapidinho, Heavy, só pra explicar, Giovanni. A Torre de Babel, você fez uma cara aí que eu falei, pera aí. Interrogação. A Torre de parar Babel. De ser expressivo. Não, mas é bom, ué. A Torre de Babel, se eu tiver errado, o pastor me corrige. A Torre de Babel ela foi criada para que os deuses, né, Heavy, fizessem a fertilização ali. Sim. E todo mundo só recebesse as bênçãos, né? Uhum. É por isso que essa é a ideia da Torre de Babel. É como se fosse uma antena de celular. Mora Sim. perto de uma antena de celular, sinal do 5G tá ali fortinha, né? Aqui não tem 5G. Não. Ou 4G. Ou 4G. A gente tá no 4 ainda. E a ideia... 4, né? A ideia é que os deuses, quando eles tinham lá os relacionamentos entre eles, isso derramava fertilidade sobre a terra. Para quem é agricultor, fertilidade é muito importante. Só que quem morava perto de uma torre dessa, o sinal estava mais forte. Né? Essa era a ideia dos caras. Ou seja, não interessa a Deus, a gente não quer saber de Deus. Então, Só quero as coisas boas de Deus, teologia da prosperidade. A história da humanidade é desesperadamente essa, né? Não quero saber de Deus, quero saber o que você pode me dar e só pensar em si mesmo. Então, para Deus abençoar a humanidade, Deus escolhe um povo para que ela seja missionária. Então, essa é a história do Antigo Testamento. E a igreja é essa continuidade. Nós cremos que a igreja é a continuidade de Israel e recebe a mesma ideia da missão, que é ser um povo sacerdotal para abençoar a humanidade. Então, quando essa questão, por exemplo, profissional, financeira, ela está toda ligada a isso. Vamos pensar no seguinte. Quando é que a Inglaterra é a maior força missionária no mundo? Quando ela é a nação mais poderosa economicamente. Século XVIII, né? 19. 19. Quando que os Estados Unidos se torna a primeira nação que mais envia missionários? Século XX. Agora, né, e continua sendo. Ainda os Estados Unidos? Ainda os Estados Unidos, tá? Então os Estados Unidos têm mais de 100 mil missionários que eles enviaram para o mundo todo, tá? Trabalhando em lugares difíceis, contexto muçulmano, em vários lugares. E aí você tem tipo um país como a Coreia, né, da onde eu venho. Um país que lá atrás era muito pobre. Há 60 anos atrás, a Coreia era mais pobre do que o Haiti. E hoje é uma das maiores nações, né, missionárias. Ela só está atrás dos Estados Unidos em número de missionários enviados. Case de sucesso. Tem 25 mil missionários coreanos trabalhando no mundo todo. Tá? 25 mil. E o Brasil, que é muito maior em termos de população, em termos de igrejas e extensão territorial, no total, no Brasil, só tem 15 mil missionários que o Brasil enviou. Tá? Então, proporcionalmente. Né? Mas a gente está chegando. A gente é o terceiro país que mais enviou missionários. Isso é um bom cenário. Tá? Isso é um bom cenário. Então, quando você envia missionário, cara, o missionário tá lá, o dólar sobe para 5. A renda dele cai pela metade. Né? Então, essa questão econômica vai acompanhar. E eu faço esse efeito reverso. Olha,
Cara, se as igrejas, se os jovens, se essa geração só pensar em si mesmo, na sua carreira, etc., Deus vai olhar, vai falar assim, ó, meu, vocês só pensam nisso, não consigo abençoar. Mas quando a igreja pensa assim, não, vamos fazer missões, vamos abençoar, vamos expandir a adoração, vamos plantar mais igrejas, vamos levar esse evangelho para todos os lugares, né, todos os cantos da sociedade, etc. Aí Deus começa a abençoar. Né? Por quê? Cara, eu não vou pegar o dinheiro e vou pegar isso para comprar o melhor carro. Não, eu ando com um carro bom, confiável, mas pega isso e oferta para, sei lá, construir, né, uma igreja nova, um hospital, né, ou algo assim que realmente vai fazer um impacto, né? Então, quando isso acontece, é que esses países também viram a economia deles também. Sim. Ou seja, o grande entrave para Deus abençoar a economia brasileira é a própria igreja idólatra. Esse é o meu ponto. Eu Aí, costumo argumentar isso daí, né? Eu falo Rondônia, pastor, Rondônia diz que é um dos estados mais evangélicos do país, com 70% da população evangélica. A gente não tem mudança nenhuma em Rondônia. Nada. E isso é interessante porque quando eu entendo a perspectiva de bênção, é a ideia de Abraão, né? Uhum. Pô, eu chamei você para ser uma bênção. Pô, eu chamei para ser testemunho para as outras nações. E aí a gente vê que quando a galera não vai, o Senhor manda obrigado no exílio e tudo mais, né? Mas, cara, deixa eu fazer só um gancho aí que eu acho que é oportuno. Como que... E o senhor já meio que respondeu, porque essa mudança de perspectiva para a adoração de Deus, ela vai trazer benefícios para todas as áreas. Mas como que a gente traz essa ideia mais atrativa no exato sentido de convencer mais pessoas? Porque igual falou da teologia da prosperidade, isso convence muita gente. É fraco? É. Não tem muito fundamento? Não tem, mas as pessoas gostam de ouvir, porque está focada no homem. Como que a gente transmite isso para hoje? A gente precisa mandar essa mensagem. Mensagem nova. Como que a gente transmite com mais veemência do que tem sido feito? Não, quanto a isso, a gente não precisa reinventar a roda, nada disso. O trabalho de convencimento é do Espírito Santo. Né? Quem convence, quem converte, quem transforma é o Espírito Santo. Agora, a nossa função é falar e pregar. Então, se a gente não fala e não prega, nada vai acontecer. E viver, né? Temos que viver o verdade do evangelho. Então, esse é o ponto fundamental de que, olha, a maioria das pessoas no mundo tem a seguinte ideia. Se existe céu, reencarnação, algum tipo de recompensa depois da morte, vai ser baseado nas obras. Vai ser baseado se você tem as boas ações aqui desse lado, as ruins desse lado. E se isso aqui tiver mais pesado, tiver mais coisas boas que você fez no mundo, então talvez, né, Deus, o destino, vai sorrir para você, o karma, e vai te dar uma recompensa na vida depois da morte. Então essa é a opinião majoritária, absoluta que as pessoas têm no mundo todo. Seja o agnóstico, seja o espiritualista, o cara da nova era. Cara, tudo é isso. Só que isso não é evangelho. Né? A noção simples do evangelho é que você entra no céu não porque você passou num vestibular, mas porque você foi convidado para uma festa. E quem pagou por essa festa foi Jesus que deu a sua vida. Né? E uma coisa tão simples assim, cara, é só isso, é só você aceitar, é só você estender a mão. Essa notícia simples do evangelho é que as pessoas não têm nem noção e que a gente deveria pregar, né? Falar. Cada geração falar de uma maneira que a sua geração entenda. Mas a mensagem do evangelho é essa, simples, é pela graça, não pelas obras. E que é isso que está faltando as pessoas saberem. Então, quando eles veem isso, entendem o significado da cruz de Cristo. Você pergunta para as pessoas quem é Jesus Cristo para você, o que significa esse símbolo da cruz, né? Eles não vão saber. Uma coisa que é tão básica. Então, quando a gente fala o básico para as pessoas, é aí que o Espírito Santo vai transformar. E uma pessoa transformada pelo Espírito Santo começa a mudança na vida dela. E aí a importância da igreja de discipular essas pessoas para que elas vivam em maturidade, para que eles entrem na família, na sociedade, para que isso seja realmente transformado. Esse é o papel discipulador da igreja. Mas a igreja precisa ir para fora, precisa anunciar essa boa notícia. Aí tá aí
questão da missão no Antigo Testamento. Porque Abraão foi chamado para isso, para largar. Então, filho, é muita coisa. É interessante pergunta. deixar claro que tá desde o Antigo Testamento, né? Como você Desde o pontuou, Antigo você Testamento. falou, hoje tem essa ideia de que começou no Novo Testamento, que tudo... Muito. Como é o que você falou, né? Não é reinventar a roda, já estava lá a roda. Já né? estava lá. A Basta ideia apenas dar seguimento àquilo que a nação já é tinha o que começado. é o que o pastor falou. Deus chamou um povo para fazer isso. Esse povo nasceu em Abraão, que hoje, no Novo Testamento, a gente entende que esse povo é a igreja do Senhor. Então, só mudou a nomenclatura ali, de povo para igreja, né? Se a gente entender a igreja como povo de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, já vem esse caminhar. Se você vai para o Salmo 67, Salmo 96, Gênesis capítulo 12, Josué, Daniel, a ideia Josué foi lá, abençoou todas as nações como? Juntando os cereais ali, todas as nações na época de fome, ali no final de Gênesis. Então você vai percebendo que essa ideia de bênção para todas as nações, de expansão no Éden, então a gente vê que missões desde o Éden, a expansão do Éden, de que eles tinham que encher a terra com novos adoradores. Eu sei que isso é uma coisa um pouco mais profunda, né? Mas a gente vai percebendo que a missão continua a mesma, do início do mundo até Apocalipse capítulo 22. E é muito melhor essa visão mais ampla, porque essa dicotomia que estabelece aqui no Antigo Testamento é quase que imprestável para a utilização, e o Novo Testamento seria a totalidade de utilização, isso atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Mas o que é que a gente está vendo na escola dominical? Criação, exatamente. Queda e redenção. A gente está em que capítulo lá? 3. No 3, a gente vai começar agora a história da redenção. Agora do capítulo começamos 4. já a história da redenção. Então você. A partir do 3 já. Então, mas meu ponto é essa elucidação aí colabora demais. Para a evolução desse entendimento. Demais. Vamos lá. Mais para alguma. Heavy. Pode falar, Giovana. Obrigada. Eu ia fazer uma pergunta da Giovana, mas tá bom. Pode falar. Obrigada. Como que eu faço? Como que eu faço para ser missionário? Tá. As pessoas que estão vendo aí poderiam pensar isso. Todo o missionário, ele precisa reconhecer que há um chamado de Deus, pessoal, e a igreja precisa reconhecer que você tem um chamado missionário ministerial. Então é um ministério, tá? Então você vai viver como uma missionária em tempo integral. Então é essa a ideia. Então tem gente que, por exemplo, fala assim, eu olho para a universidade e falo assim, lá é um campo vasto de pessoas que não querem saber de igreja e tal, então é ali. Então tem várias agências missionárias especializadas, né? A ABU, a CRU e várias outras que, eles olham para a universidade e é o campo missionário. E de fato, imagina, você tem aqui alguma universidade federal, estadual, o pessoal vem do interior, para de Paraná, outras cidades grandes e capitais, onde tem uma cidade universitária. O cara tá sozinho lá. E você precisa de ter uma família, uma comunidade, né? Amigos. E quando você constrói isso ali, você pode ter um campo missionário. Então tem gente dedicada integralmente para fazer esse tipo de trabalho missionário na universidade. Isso requer um tipo de preparo, um tipo de linguagem, um tipo de ministério, um tipo de estrutura. A pessoa, sei lá, é um nerd que gosta de línguas originais, linguística. Aí o cara vai lá e tem um chamado para traduzir a Bíblia. Eu conheço um cara que ficou 38 anos traduzindo a Bíblia para várias línguas indígenas, na África aqui e tal. E Deus deu esse dom, o cara ficar sentado ali, entrevistando a pessoa. Que palavra é essa? Ele vai lá, cria um dicionário e tal. Isso requer um outro tipo de preparo. E tem agência específica que faz essa parte só de tradução. Tem cara assim que é da mão na massa, né? E tem a parte de aviação. Ele é engenheiro, ele é piloto e ele então está apoiando o trabalho missionário, levando suprimentos, mas também pregando o evangelho no alcance de um avião, por exemplo. Então, os dons estão aí. Então, você entendendo qual é o seu dom, tem oportunidades de sobra. Tá? Tem oportunidades de sobra
Então, sempre, assim como um pastor, primeiro ele tem um chamado pessoal e depois a igreja reconhece, o primeiro passo é esse. Você ter essa convicção pessoal de que Deus está te chamando e aí a igreja te reconhecer. E a partir daí, assim como um pastor vai para o seminário, etc., o missionário também vai fazer toda aquela etapa de preparação. E quanto mais preparação, melhor. Quanto mais preparação, ele vai ser mais eficiente. Quanto mais preparação, ele vai durar mais no campo do que, né, ter o retorno precoce e assim por diante. Caso o meu chamado não seja ser missionária, como que eu posso ajudar os missionários? Sendo um fiel dizimista, sendo alguém que mobiliza outras pessoas para entender missões, né? Sendo alguém que valoriza o missionário, né? Convidando, às vezes a pessoa está na cidade, você hospeda na sua casa, né? Uma das coisas que para mim mais me edifica, né? Cara, sabe quando eu tô derrubado assim, né? E eu preciso daquele up, né? De revitalizar a minha fé mesmo. Cara, eu vou numa viagem missionária, fico um tempo com o missionário. Cara, essa dica é uma dica muito boa pra galera aí, viu? A viagem missionária, inclusive a gente tá planejando aí em fazer com os adolescentes. Pra ir lá pro Guaporé. Pra trazer essa visão missionária pra galera. Grandiosa. E tudo mais. Heavy, hoje o que é que mais impede jovens de ir pra missões? Eu acho que um dos grandes impedimentos é o próprio pastor e a própria liderança da igreja, que não tem um correto entendimento de missões em primeiro lugar e também não tem uma paixão para entender que isso é algo tão prioritário para o ministério de uma igreja também, né? Então, infelizmente, a geração anterior de pastores não aprendeu a valorizar e dar a devida importância para missões, né? Mas isso está mudando, né? Então, claro que tem muitos pastores antigos também, atuais, que têm essa ênfase, mas primeiro passo é aí. A segunda questão é ter o entendimento das oportunidades que existem. Cara, imagina você poder, né, trabalhar pelo menos nas férias num campo de refugiados ali perto da Ucrânia, só ouvir falar, não, vai lá ver, vai lá brincar com as criancinhas lá, jogar futebol com elas, né, falar de Jesus pra elas. Lá na Ucrânia, viu, João? Tem oportunidade. Eita. Ucrânia chamando, hein? Um monte aí que há coisas que a gente pode fazer. E a questão sempre é, mas dinheiro, né? Meu, se tem uma coisa que eu aprendi é que se você tem uma coisa que Deus fala assim pra você, ó, é pra você ir, Ele vai te sustentar, né? Isso você não precisa ter. Isso também é um aspecto do treinamento e da fé. E você vê que Deus é fiel quando levanta todos os recursos. Você fala assim, é impossível, mas aí dá tudo certo. E vai ser no centavo ali que vai dar certo, né? E quando você fala assim, eu vou, né? E você anuncia, e você vai atrás, aí que você dá aquele passo de fé, né? Sim. Você sai ali e fala, tô aqui, Deus, e agora? Resolva. Né? O Senhor me chamou, então o Senhor tem que tomar responsabilidade. É fé, né? Fé é descansar na provisão divina. E é difícil. Nossa, é difícil demais. É um exercício, né? Descansar. A gente já tá caminhando pro final. Já. Olha aí, pois rapidão. Passou rápido. Já passou rápido, mas a gente já precisa caminhar pro final. Eu queria... Tem mais alguma pergunta, Giovana? Sim. Vai, mais uma, rapidinho, hein, Não Heavy? é mais uma pergunta, mas que mensagem que o senhor gostaria de falar para os jovens que estão assistindo? Boa, você tirou a palavra da minha Essa boca. daí é Bate aí. boa. Conexão. Conexão. Boa. Não confie no seu coração. Nosso coração é corrupto. Caraca, isso daí foi legal. Então, aprenda o que é paciência, perseverança. Não confie, não seja imediatista. Não confie em jeitinhos, em atalhos. Vai pelo caminho que é mais estreito, mais longo, mais certeiro. E quando você fizer isso, quando a gente é fiel no pouco, Deus nos dá muito para administrar. Então, quando você não é fiel no pouco, Ele nunca vai te dar um muito para você administrar, né?
isso na questão dos dons, das oportunidades. Ele não vai te dar uma plataforma se você não for fiel no pouco. Porque se você tá nessa plataforma e você cai, há vergonha pro evangelho, há vergonha profanando o nome de Deus, né? Então, seja fiel nessas primeiras coisas, né? A gente vive essa questão do imediatismo, tudo que é instantâneo, tudo que é prazeroso apenas. Mas vai pelo caminho, né? E aí, confia em Deus. Ele vai te dar o melhor. Ele que vai te dar essa plataforma. Ele que vai conduzir a sua vida, o seu ministério. Então, essa é a mensagem que eu daria pros jovens hoje. Não é Cara, só por jovens, é pra todo mundo. Mas só complementando a fala do Heavy. Não sei se o Heavy concorda comigo, né? A diferença nossa de idade até que é pouca. Mas a minha geração é uma geração muito impaciente. Eu falo por mim, eu tenho 2 anos e 4 meses de casado. E eu quero ter a vida que o meu pai e a minha mãe têm. Sendo que o meu pai e a minha mãe estão construindo a vida há 40 anos de casado. Então, tipo, é impossível. E a gente quer isso agora, né? E quando eu paro pra pensar no meu pai e na minha mãe mesmo, eles começaram a construir um patrimônio com 40 anos de idade. Cara, eu tenho 30, mano. Pô, então peraí, eu tenho mais tempo pra poder construir. No caso, 30 anos de diferença, né? Que meus pais têm em torno de 60 anos. E eu tô impaciente de construir. Eu não tô falando só de um patrimônio financeiro, material, mas de construir uma vida. As pessoas têm que ter paciência que um casamento bom demanda tempo de construção. E essa questão do tempo que a gente quer tudo na hora. A gente quer a internet de 5G, 6, 7, 9, porque tem que ser mais rápido. Tudo na vida hoje tem que ser muito rápido, né? O pastor sai do seminário, que é o meu caso, e ele já tem que ser o melhor pastor. Pô, não vai ser, tá ligado? Porque, leva tempo para construir um bom pastor. E as pessoas precisam ter paciência, não só comigo, né? Só tô usando como exemplo. Mas ter paciência com tudo, né? A Giovana tá aqui, ó, com 15 anos. Pô, não vai dar pra ir pra Europa, pô. E aí a galera se frustra e fica chorando as pitangas por aí, como com depressão, um monte de coisa. Porque tal pessoa vai e eu não vou. Óbvio, cada um tem uma vida, seu tempo, sua construção. E é isso. É um tema muito difícil, muito complexo, que a gente pode conversar mais pra frente. Primeiro de tudo, Heavy, queria agradecer muito o senhor por ter cedido um pouco do seu tempo aqui em Ji-Paraná para estar aqui com a gente. E também agradecer por estar me aguentando aí desde segunda-feira no seu pé, né? Conversando com o senhor. A gente trouxe uma lembrancinha aí. Verdade. Que era para ter falado no início, né? Mas eu esqueci. Era para ter falado no início, mas não. Ainda deu o toque. Falei, tudo bem, passou. Passou. Não sei se vocês perceberam. Tá aqui ou tá aqui, Gabriel? Tá aqui no centro. Não sei se vocês perceberam, mas agora nós temos uma caneca. Exatamente. E aí, tá ali, ó. Nós temos uma caneca do Primeira Cast e a gente viu que... Vocês perceberam também, né? Que a gente tá com um formato diferente para hoje, porque hoje nós temos o convidado, o Pastor Chum. É verdade. Então ele vai... a gente teve que fazer essa estrutura diferente. E eu vou dar pro pastor aqui uma caneca, um presentinho de lembrança, como nosso primeiro convidado. Exatamente. Aqui pro nosso podcast. Muito obrigado. E muito obrigado mesmo. Eu tenho mais do que agradecer, né? O pastor tem tido muita paciência comigo essa semana. A gente tem conversado muito, tratado muito. E espero que... Para quem não sabe, eu já fiz a prova do mestrado no passado. Aí passei, mas não pude ir. Esse ano eu quero fazer a prova de novo e tentar ir fazer o mestrado lá. E o meu professor será o Pastor Chum. E a gente vai, se Deus quiser, trabalhar junto, estudar junto, lá no Angel Jumper, a partir do ano que vem. Isso aí. Giovana? Oi. Qual o endereço da nossa igreja? Rua Mato Grosso, 1797. 1797. Domingo, 9 horas da manhã. Mas o povo chega muito atrasado, então chegou às 9h15. Ablei. E não, de noite, 6h30. 6h30 da tarde, 18h30, né? 18h30. E é isso, galera. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da nossa igreja, acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais. Primeira IPB, né? Primeira IPB Jipa.
Também me procura lá nas redes sociais, Caio N. Tenório. Ativa o sininho, se inscreve Ativa no o canal. sininho, se inscreve no canal, compartilha. Spotify. Compartilha. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Pastor Chum, vai lá na sua rede social, que vai estar em algum lugar aí que o Gabriel vai colocar, que eu não lembro agora, acho que é Chum_K Chum. E, Giovano, o que acontece com quem não faz nenhuma dessas coisas nas suas redes Quem não sociais? compartilha, Fala aí, quem não manda... Qual que é a verdade? A mãe morre. Eita, viu aí? Então, E as dois. você... Se você... Isso tá em heresia os dois. Aí é demais. Atração bíblica. Mas essa ideia hoje era a gente bater um papo sobre missões, um pouquinho mais amplo, e para que a gente possa despertar para esse assunto tão importante e, ao meu ver, basilar da igreja. Missões é o nosso propósito de vida, missões é o sentido da nossa vida, e que a gente possa entender isso cada vez mais. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e venha conhecer nossa igreja. Abraço. Faz Valeu, assim, pessoal. Faz Falou. assim. Faz assim, Assim. pô. Aê. Isso aí, muito bem.